Muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês em 2021. 2021, amor? Tá. 2021 eu fui acometido de um linfoma, de um câncer. E eu sei que foi mandado para várias pessoas no Brasil inteiro estar orando por nós e etc e tal. A minha nora, ela percebeu, e eu comentei com ela, que havia 2 saliências na minha gengiva. Então, eu conversando com ela, estava inclusive, tinha acabado de ganhar a nossa neta, naquele período, ela estava de reclusão lá na casa dela, e eu falei, Norinha, apareceu uma bolinha aqui na minha gengiva e tal, ai, sogrinho, eu estou achando que é canal. E ela é dentista, ela falou, vai fazer uma radiografia. Aí quando eu fui fazer a radiografia, lá na clínica onde eu fui, tinha quebrado a radiografia. Aí passou o meu tempo de ser atendido, eu vi que o cara que tinha um fiozinho solto, eu soldei o fiozinho para ele, mas daí não tinha como ele fazer mais. E eu fui então para Marília, cheguei em Marília, num amigo nosso, e ele então fez 16 radiografias e ele percebeu que havia um túnel na minha boca, na parte superior, e percebeu que tinha um vazio. E ele achou muito estranho, e ele olhava e batia de trás, de frente, ele ficou bastante preocupado. Eu voltei e comentei com a minha nora falou, sogrinho, vamos fazer uma tomografia panorâmica, que aí dá para a gente ver bem certo. Aí quando veio o resultado da tomografia, eles entraram em pânico. Eu já não tinha mais arcada dentária na parte superior do meu maxilar. Já havia comido todo o câncer, já tinha comido. E aí aquela situação toda, todo mundo preocupado, me mandaram para um camarada especialista, e eu fui até Marília, fizemos lá, ele fez uma biópsia, e foi bem gostoso, porque sentado mesmo, ele botou anestesia e pegou bem aqui em cima do meu nervo. Coisa básica, gostosa. Mas ele fez a raspagem e mandou. 15 dias depois veio o resultado. Sentando na mesa dele, olhou para mim e falou, olha, eu tinha pensado num tratamento para você, mas agora a gente vai ter que pensar em outro. Falei, por quê, doutor? Porque eu tinha pensado que a gente ia ter que fazer uma cirurgia, arrancar parte da tua costela para poder fazer enxerto ósseo, mas o resultado veio que você está com câncer, você está com linfoma, e é dos mais graves que existe, mas a tua sorte é que está ainda no grau 1. Aquilo eu olhei, eu fiquei pensando, de quem que ele está falando? Porque eu tinha sensibilidade, os dentes não tinham caído, eu não tinha dor, não tinha nada, e parece que ele está falando de diagnóstico de uma outra pessoa. Mas ele disse, o que eu tenho que fazer, doutor? E a Dina já estava chorando do lado, desesperada. E ele falou, você vai ter que agora ir para a hematologista, ela vai te pesar e vai dizer que você vai ter que tomar químio, vai te dar o tratamento, e fomos então. Naquela hora eu falei, tá bom, vamos fazer, tem que fazer. Mas eu saí dali e falei, não, acho que ele está dando diagnóstico de outra pessoa. Eu falei, vou repetir o teste. Mas ele falou, não, se ele pediu para fazer, vamos fazer. E fiz lá 8 sessões, cada sessão nós íamos lá para a Santa Casa, às 7, 8 horas da manhã, e saía 5, 5 e meia da tarde. Era 7 horas mais ou menos de cada químio. Aí você passa por todo aquele processo, perde o cabelo, perde cílio, sobrancelha. Daqui a pouco vocês vão entender porque que eu estou contando isso. E nesse processo inteiro, foi um processo bastante difícil para a Dina, obviamente. E não é só o doente que passa pela situação, né? Mas pior quem está do lado, porque eu vi a Dina ter que ficar fora, porque naquele momento estava tendo Covid, ela não podia ficar do meu numa sala separada. Às vezes ia ela para o carro, fazia um pouco de crochê, e comia marmita lá, e eu vendo aquele sacrifício, a dor dela, e ela convivendo com um monte de gente, com as mesmas enfermidades, até vezes pior. E passamos por esse período, eu peguei um Covid no caminho, antes da última sessão, aí fizeram um tratamento comigo, em especial, e foi que deu graça para a gente ser fortalecido nisso. Mas eu me lembro da Dina chegando toda hora do lado da minha cama, olhava nos meus olhos e dizia, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, até que a morte nos separe. Eu nunca vou te abandonar. E assim a gente passou. Talvez muitos não sabem detalhes. Recebi várias visitas. Eu quero aqui honrar a vida do Giro. O Giro na sua simplicidade. Giro está aí? Cadê o Giro? Agora estou com o olho tudo embaçado. Acho que ele foi descansar, né?
O Giro ia lá em casa moer café e passar café para mim. Ele botava a balancinha, moía o café, botava água, tudo equilibrado. E ele trazia uma bolachinha, a gente comia uma bolachinha com ele. A gente conversava de qualquer coisa. Depois ele ia embora. E ele fez isso várias vezes. Eu me lembro que no dia que eu estava fazendo químio, veio a mulher do coffee break e perguntou se eu queria tomar o quê? Chá, café com leite, bolachinha, pão. Eu falei, me dá um chazinho, que você não fica bem, né? Um ambiente ruim. E ela vinha, toda vez que ela trazia aquele copinho de isopor, vinha um post-it em cima, dizendo, vai dar tudo certo. Deus te abençoe. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agente de transformação, e quando nós estamos tratando aqui nesse ministério, ou tratando aqui com vocês sobre esse assunto, vai muito além da igreja. Se você não percebeu com as mensagens até agora, eu não sei se você está entendendo. Vai muito além das quatro paredes. E naquele momento que eu estava fazendo o tratamento, eu fui contemplado de um consórcio de moto, contra a gosto da minha esposa, e foram fazer uma entrega para mim, da moto, era uma Honda, e eles foram lá em casa, trouxeram, eu não tinha mais carteira de moto, então eu tive que tirar a carteira de moto, mas eu estava fazendo quimioterapia, não tinha energia para isso. E quando eu estava bem, mas então eu fui lá, aqui em Pompeia, e falei com o camarada da autoescola, dizendo, como é que é o nome? Salvador, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, e eu precisava fazer para tirar a carteira de moto. Você permite eu vir o semana que eu estiver bem, que eu estou fazendo químio, eu vim aqui fazer 3 aulas? Eu falei, não, Marcelo, fica à vontade. Então fomos lá na primeira aula, botei o capacete, fomos fazer a prova, eu já andava de moto, fiz lá os cones, pé no chão, freio, tudo que faz na prova. Mas eu comecei a cansar e eu parei no meio fio, ainda tinha uns 40 minutos, tirei o capacete para respirar, tirei a máscara, do lado sentou o instrutor. Falou assim, você é lá da UDF, né? Eu falei, sou. Eu estava irreconhecível, né? Ele falou, eu sou. Ele falou assim, lá tem um curso lá que ajuda a gente a ganhar dinheiro, né? Eu falei, rapaz, eu não fiz esse curso ainda não, cara. Não, é um tal de CRIU, não, é CRAU. É isso aí, CRAU. Eu falei, mas ele não ajuda a gente a ganhar dinheiro. Lá ajuda a gente a entender como lidar com o dinheiro. Ser bom mordomo do dinheiro que não é seu, o dinheiro que é do Senhor. Ele vai tratar você. Eu falei, mas por quê? Aí ele abriu o coração e disse, porque eu estou separado da minha esposa, eu tenho que pagar pensão, e eu tenho 3 empregos. Eu tenho que ter dinheiro para poder pagar a pensão e sobreviver em tudo isso. Então você quer fazer um curso para ganhar dinheiro? Eu falei, eu posso orar com você? Ele olhou assim para mim, meio fio, tinha moto andando, eu falei, pode. Aí botei a mão no ombro dele, falei, Senhor, aonde a mentira entrou no coração dele que o Senhor não provê mais a vida dele? Fiquei em silêncio, aquele rapaz começou a chorar. Eu fui ministrando o coração dele, ele chorando, acabou o nosso tempo, ele teve que levar-o embora. Na outra aula, volta eu de novo, agora um outro instrutor, já ficou sabendo, deu uma volta, cansei no meu fio, ele sentou e falou assim, o rapaz contou para mim que o senhor ora com a gente, né? Falei, ora. Aí eu fui orar com outro rapaz de novo, eu tinha que fazer 15 aulas, só fiz 2. Toda semana, engolei até com aluno, toda semana eu estava ministrando no coração das pessoas, e tinha fila para eu ministrar a Dina conta, mas eu fui fazer o exame, porque você tem que passar pelo teste. E no dia que eu fui fazer o exame, eu fiz quimioterapia numa quinta-feira, e na terça era o dia da prova. Eu estava bem fraco, e eu fui lá, cheguei lá no dia do exame, sentei na moto, liguei, ainda estava usando máscara, capacete, embaçou tudo. Aí eu chamei a instrutora, falei, olha, eu posso tirar a máscara? Ela falou, pode, por favor. Eu tirei, expliquei, todo mundo já estava vendo, todo mundo virou amigo ali, né? E aí eu fui fazer, na hora que eu liguei a moto, me deu um apagão. Preteou os olhos, eu balancei, segurei a moto, quando eu abro os olhos, eu estava do outro lado da rua, ela com a prancheta do lado, dizendo, parabéns, seu Marcelo, o senhor foi aprovado. Eu olhei, aí a Dina olhou para mim, eu saí da moto, estranho, porque estava estranho o negócio, entrei para o carro, sentei, eu falei, Dina, o que foi que eu fiz? Ela falou, amor, você fez tudo certinho,
Você deu a volta, passou pelos cones, você botou o pé, você parou, que no que? Eu falei, Dina, eu não me lembro de nada. Aí a Dina, amor, falou, amor, estou falando para você. Aí na hora paramos, nós oramos no carro, falou, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus falou no meu coração, enquanto você estava cuidando dos meus, eu sabia que você não tinha condição de fazer a prova, eu fiz por você. Foi nesse período que mais a gente quer fugir, não fazer, foi onde Deus mais nos usou no ministério. Não sei quantos treinamentos nós tivemos que formatar o treinamento online, a UDF foi se reinventando nesse período, e ali eu tive que gravar vídeos que eu estava perdendo o cabelo, então nesse momento eu falei, eu vou gravar, porque depois se cair o cabelo, ou se eu não existir mais, eu vou deixar pelo menos como memorial, olha a minha cabeça. E foi impressionante como isso mudou. E eu queria falar para vocês que um líder, ele tem que ser como um agente de transformação, não importa no ambiente a qual ele esteja. Está aí já na projeção? Não, estou eu ali, né? E a gente queria compartilhar com vocês, porque quando nós fomos pensar nesse tema, agentes de transformação, mas a palavra pacificadores, porque nós somos criadores de ambientes. Eu sempre falo para o Craig Hill, uma das coisas mais difíceis, alguns internacionais captarem desse ministério, é que todo mundo está muito focado na imagem do Craig, ele ministrando a palavra. Ok, eu acho que isso prepara a gente para o ambiente que a gente vai. Mas a coisa mais profunda que tem nesse ministério, e você não vê em nenhum outro lugar, é o que acontece dentro de um grupo pequeno. A manifestação de Deus na vida das pessoas. Quando você simplesmente fala para as pessoas, vamos falar isso para Deus, você perde o controle. E a partir daí, você não sabe mais o que Deus vai fazer. E aí é sobrenatural. E as pessoas saem falando do seminário, não sobre a palavra dele, mas o que Deus fez na vida dela naquele grupo pequeno. Esse ambiente é o que nós temos que construir em qualquer momento, em qualquer lugar que você vá. Eu que tenho que apertar aqui, gente, me ajuda aí. Foi. Nossa, eu já estou na segunda, na terceira. Isso aí. Beleza. Então, você quer ir lendo, meu amor? Vai lá, eu vou te ajudando. Lendo aqui, vou ajudando ele aqui. Então, o ministério é de Jesus. Liderar não é fabricar resultados, é gerir vida. O agente de transformação entende que a visão é uma semente. Se não for plantada com intenção, o campo será tomado por ervas daninhas, conflitos e desânimo. O líder não é dono da colheita, mas o agente de transformação de solo. Sua autoridade não vem da força, mas da qualidade da semente que ele carrega e da preparação do solo que planta. Natureza do solo. Ao focar no terreno, Jesus transferiu a responsabilidade do sucesso da palavra à disposição do coração de quem a recebe. Uma das mensagens mais poderosas que eu já vi o Craig Hill ministrar, não estou desvalecendo as outras ou não dizendo que são importantes, é quando a gente não consegue entender que existe 4 tipos de solo. E se tem 4 tipos de solo, não foi ele que disse, é o Senhor quem disse, Jesus disse assim, e se você não entender essa mensagem, essa parábola, nenhuma outra você vai entender. E se a gente dividir 4 tipos de solo por 100%, significa que existe 25% de cada tipo de solo, aonde a gente lida, a gente trata. Ele fala do solo rochoso, arenoso, pedregoso, espinhento, mas também ele fala do solo fértil. É interessante que 1/3 da mensagem de Cristo está focada em cima do quê? Agricultura. Porque era a mensagem para a época, era para aquele tempo, é onde as pessoas entendiam a comunicação. E hoje não é diferente. Esse assunto é muito importante para a gente, porque Jesus o tempo inteiro está remetendo as pessoas ao solo. A semente é dele, mas ele faz menção, se a gente não alterar, não mudar o solo, não tratar o solo, nada vai acontecer. E esse para mim é a ideia, é o entendimento da gente criar um ambiente de transformação para esse solo. Não adianta você querer tentar ministrar as pessoas mente com mente, não funciona. Tem que ser de coração para coração. É o seu tom de voz, é o seu abraço, aproximar das pessoas, é empatia pela dor, pelo sofrimento dela, que você tem acesso ao solo dela, ou seja, ao coração. E eu não sei o que está impedindo dela receber isso. Só na Bíblia, ele fala em vários textos, e na Bíblia você vai encontrar 400 versículos ou mais, acerca de solo, terra, plantio, colheita, regar. Então é muito vasto
tudo que nós entendemos acerca dessa questão do solo. O ministério da semente. Liderar não é fabricar resultados, é gerir vida. O agente de transformação entende que a visão é uma semente. Se não for plantada com intenção, o campo será tomado por ervas daninhas, conflitos e desânimo. O líder não é o dono da colheita, mas o agente de transformação de solo. Sua autoridade não vem da força, mas da qualidade da semente que ele carrega e preparação do solo que planta. Quantos de vocês sentem que estão apenas tentando colher frutos em um campo que nunca foi preparado ou plantado? E as pessoas estão esperando lealdade, compromisso, fidelidade, excelência, renovo, mas não preparou. Então não tem como, não existe liderança que é formada em pouco espaço de tempo. É necessário que você trilhe um caminho. Uma outra coisa que eu aprendo com esse ministério, quando eu vejo as pessoas aqui, os irmãos às vezes me abordam, me contando uma história lá de 1999, lá de 2000, nós somos um ministério longínquo, que a gente já está há anos desenvolvendo um processo de implantação. Há vínculo de relacionamento. Eu já dormi na casa de muitos de vocês. Eu me lembro, a Dina falou assim, nós estávamos conversando sobre vergonha. Eu falei, Dina, eu senti vergonha um dia na minha vida, mas é horrível. Inclusive o casal está aqui. Eu estou lá na casa desse casal conversando com eles, ele tinha uma mesa que era oval. Ela não cabia direito na sala. E eu fui tentar ajudar, e eu conversando com a Nair Kubotso por telefone, Nair, ó, não sei o que, o mercadoria não chegou, e eu todo cheio de querer corrigir, arrumar as coisas, e fui arrumar a mesa de mármore, e deu uma afastadinha. Quando eu dei uma afastadinha, não era mármore, aí, marmorite, granito, qualquer coisa assim. Na hora que eu fui empurrar, é vidro aí, não era não, eu e Kézia estamos certos, é isso aí. E na hora que eu fui empurrar a mesa caiu de bico no chão assim e trincou no chão. Bram! Eu com a Nair falei, Nair, eu já te ligo porque eu quebrei a mesa da irmã. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Fui pegar uma carriola lá embaixo, né, Jairzinho, e pai pegando. E eu falei, não, Jairzinho, vamos sair para comprar uma outra mesa. Marcelo, pelo amor de Deus, essa mesa só está atrapalhando a gente. E que não sei o quê, a porta atrapalha aqui. E não dá para passar ali. Mas que bom que você quebrou. Falei, Kézia, mas é sua mesa. Não, eu estava doida para quebrar ela. Eles foram me acalmando. Mas eu estava com uma vergonha naquele dia. Eu falei... Só um adentro aqui. Muito obrigada. Jairzinho, que esses são agentes de transformação. Nós ficamos num apartamento pequenininho. 40 metros quadrados, né, Jairzinho? 45. Nós, eles, as duas filhas. E ainda hospedou mais uma família de fora. E hospedou mais uma família de fora. Esse é o coração do agente de transformação. Obrigada, queremos honrar a vida de vocês, Jair e Kézia. Deus abençoe suas vidas. 12 dias nós ficamos na casa deles, viu, gente? Quebrando as coisas da casa dele. Gente, eu estou apertando aqui, mas não está indo, tá? Mas agora vai. Sobrevivência versus cultivo. Existe uma liderança fundamental entre o líder que apenas reage e ao que acontece e aquele que prepara intencionalmente o terreno para o futuro. Presta atenção, o sobrevivente. Alguns líderes apenas colhem o que nasce por acaso, reage ao ambiente, apaga incêndios e espera os resultados sem plantar nada. O campo cresce por acidente ou não cresce. O semeador da visão faz a transformação acontecer porque prepara o amanhã hoje. Age com intenção, planta com propósito, cultiva com paciência. O campo floresce por causa de uma visão. O agente de transformação não espera o campo mudar, ele muda o campo. Amém? Quando eu fico vendo essas cenas, eu fico imaginando, quando eu olho por 28 anos de ministério, a nossa caminhada, eu digo que a gente não tem líderes. E essa é uma dificuldade para nós aqui na UDF, até de compreensão interna. A gente acha que nós temos líderes. Não, os únicos líderes que a UDF tem é eu, a Dina, o Paulo, a Regina, o Marcos, a Gledes, o Ednarte, a Norma, o Edson e a Everly. Nós somos líderes da UDF. O que nós fazemos é treinamos e capacitando os líderes de vocês, dos pastores, das igrejas. Eles não são nossos, não é possessivo. E pior, eu nem me sinto diretor.
Eu entendo que foi dado para mim uma responsabilidade de zelar por alguma coisa. Eu me sinto zelador de prédio mesmo, que foi colocado para cuidar de alguma coisa. Porque nem dirigir a gente consegue entender o que é direção de fato. Mas o que nós fizemos ao longo da nossa história nesse tempo? Nós fomos preparando o campo ao longo do tempo de amigos. Eu tenho amigos em qualquer lugar desse país que a gente vá. Amigos onde eu posso dormir, onde eu posso abrir meu coração, onde eu posso chorar. Amigos ministeriais, estamos fazendo lá em lugares diferentes a mesma coisa. Nós temos amigos. E a maior alegria do nosso coração não é a gente ir lá substituir e fazer no teu lugar. Porque se nós somos amigos, eu acredito que você pode fazer. Então quando a gente treina, a gente permite que vocês façam. Eu estava achando estranho porque o Jorge me chamou para fazer um seminário. O último seminário que eu fiz de veredas antigas foi em 2007. E agora fui fazer um seminário abençoando geração. Olha quanto tempo que eu não faço o seminário. Mas por causa de um projeto, eu fui lá fazer o seminário, porque tem um projeto como um todo, eu e Dina. Porque a gente entende que esse é o caminho, meus amigos estão fazendo, e eu me alegro quando eu vejo vocês fazerem. Mas é porque foi algo que foi semeado. Quando eu trago para a sua vida pessoal, eu vejo toda hora vinho reclames. A gente treina, o cara vai embora. A gente treina, ele muda de igreja. A gente treina, ele vira pastor. A gente treina, ele vai para outro ministério. A gente faz isso, faz aquilo. Louvado seja Deus que ainda você continua treinando. E por onde ele passou com você, e glória a Deus que ele vai fazer outras coisas. Você não tem que ficar chateado, nem enciumado, nem preocupado. Porque quanto mais você treina, mais você capacita, mais o Senhor vai te dando capacidade e mais gente para fazer. Não tenha medo de enviar pessoas para outros lugares. Isso faz parte do solo. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Amém. Quando vai parar teu treinamento? Nunca. Jamais. Continue treinando. Aliás, antes de falar do papel do líder, queremos reconhecer quem são os pastores que estão aqui conosco. Levanta a mão aí. Pastores, muito obrigada. Obrigada porque vocês reconhecem a autoridade da UDF e a UDF honra a autoridade de vocês. A UDF não vai a lugar nenhum se não for através do nosso pastor, do pastor de vocês. Eu estou apertando aqui, mas não está indo para lugar nenhum. Agora aí, foi. Já foi. O papel do líder, então, é amortecedor da ansiedade. O clima que protege a plantação, o líder pacificador absorve a pressão externa para que a semente interna possa crescer sem ser destruída pela geada do conflito. Impulsionador do propósito, o nutriente que faz a semente romper a terra. O líder injeta significado e direção, transformando esforço comum em uma missão extraordinária. O que nós vimos aqui na palestra de manhã do Jorge? São movimentos comuns, simples, mas que geraram uma missão extraordinária. O pacificador garante um clima ideal. Sem a paz de Tiago 3,18, a semente da visão morre sufocada pela geada do conflito. A paz não é a ausência de tensão, é a presença de propósito. Até a preparação desse evento, nós passamos por várias tensões. Vocês que fazem evento, vocês entendem o tipo de pressão que acaba acontecendo por uma série de coisas. Hora ou outra a gente chamava a nossa equipe, a nossa grande equipe, daqui a pouco a gente vai apresentá-la para vocês. E a gente então sempre faz ali uma devocional. E a gente vai para o matadouro. Matadouro é aonde a gente vai sacrificar nós para o bem-estar do outro. Nós não estamos aqui competindo quem vai estar em mais espaço, menos espaço. Então toda hora a gente está tentando conciliar para ver o melhor para todos. Quando você olha o todo do ambiente. E não para uma necessidade só. E aí a gente toda hora está, porque nós estamos com um tema chamando pacificadores, eu chamo ela, e nós criamos um código nosso interno. Nós temos 2 códigos, a gente usou essa semana, já faz alguns dias, mas agora essa semana a gente intensificou ele, chamado Abigail, Fábio e Kemi. Abigail era o nosso código. Começou a tensão, a gente virava um para o outro, pessoal, Abigail, aí todo mundo respira, volta. E o segundo, nós conhecemos um casal muito bacana. E esse casal é amigo de outro casal, amigo nosso. E a gente, assim, amou ele de paixão. Porque ele chegava para a gente ia cumprimentar, e a gente falava o nome. E aí, meu irmão, como é que tá? Ele falou, nós que estamos bom. Nós que estamos bom. Podia estar caindo no mundo. E você perguntava, não, nós que estamos bom.
Então eu chegava para a minha turma e falava, pessoal, nós que estamos bom. E a coisa roda. A gente criou esses códigos nosso interno para sobreviver debaixo de tensão. Mas eu vejo que é o contrário. O líder às vezes destém esse papel, ele traz tensão. Uma pressão desnecessária, uma cobrança sufocante, atrás de resultado, para mostrar não sabe se o que e para quê. Está atrás de número, atrás de grandeza, atrás de um monte de realização e põe pressão na sua equipe. Gente, pressão espana. Espana. As pessoas não vão fazer mais sob pressão. Elas têm hoje a oportunidade de escolha. Sabe o que elas vão fazer? Não vão fazer. E é isso que eu tenho visto com a liderança, perder esse papel de trazer esse ambiente de cuidado. Para isso existem 3 pilares importantes nesse processo. O primeiro não é reclamar, o primeiro é o preparo, perdão. Não é reclamar da terra seca, é preparar o solo. É perguntar, que sementes novas o Senhor quer que eu plante nesta geração? É desafiar o solo endurecido, espinhento e arenoso, transformando-o em um solo fértil. A segunda coisa é o solo de segurança emocional. Se a semente é pisoteada pelo medo, ela não brota. O líder pacificador cria um ambiente onde o erro é o adubo, não o veneno. Onde a paz, a transformação tem liberdade para crescer. E por último, regando o cuidado. A semente não cresce porque você grita com ela. Ela cresce porque você rega com influência e exemplo. A transformação real acontece no cuidado diário. Nosso papel é cuidar dessa terra a qual as pessoas estão se colocando à disposição para te apoiar e te ajudar. Todos nós estamos sendo voluntários. Ninguém aqui ganha 1 centavo para fazer o que faz. E se a gente começar a colocar esse peso de cobrança sobre a vida das pessoas, isso é performance. E você é medido por performance. E isso já é um dos terrenos ruim, que é o espinhento. Aonde a vida inteira eu tive que ter performance para provar para o meu pai, para a minha mãe, aonde eu recebo muito obrigado, ou parabéns, olha que nota boa você tirou, arrumou o seu quarto, fez tudo certinho. A performance vai te sufocando cada vez mais. O que acontece? A semente não frutifica, ela não nasce, está cheio de espinho. E a gente percebe isso, que no meio da liderança acaba vivendo exatamente um território de espinhos. Todo mundo tem que andar com casca de ovos, é horrível, é um ambiente ruim. Porque você fica sufocado e sufocando as pessoas ao seu redor para fazer aquilo que você tem como deficiência. Esse é um problema que a gente enfrenta. O jardim da casa. A autoridade para semear nas nações nasce da forma como você cuida do jardim da sua própria casa. Governe sua família com excelência. Plante paz no seu lar e você terá autoridade para colher transformação no seu ministério. O desafio da raiz. A liderança transformadora começa em casa. Quando o campo mais importante que você cultiva é da sua própria família, a excelência no lar é o fundamento da autoridade no ministério. Uma das coisas mais complexas para nós no ministério é atrair liderança com esse pensamento. As pessoas já chegam, já vi várias querendo burlar processo, eu não quero passar por isso, porque ela já fez aquilo outro, porque a gente tem uma forma de implantar diferenciada. É necessário uma exigência maior das pessoas quando for participar. Eles não entendem, eles acham que eles vão vir para implantar o Ministério de Veredas Antigas, pensando na necessidade de apagar incêndio das pessoas lá na igreja. E fica fazendo seminários, quando já são coordenadores, de novo, só para apagar incêndio, e não entenderam ainda o que é. Não compreenderam o processo de implantação. E ainda estão até hoje, utilizando os seminários como uma ferramenta para ajudar a apagar incêndio. Nós não estamos para apagar incêndio. Nós estamos implantando uma mudança de cultura. E começa na vida de quem vai começar o processo. Se a sua vida não é transformada, por favor, não toque na vida dos outros. É a tua vida que ministra a vida, não o que você ensina. Não é o que você faz, não é o que você prega, é o que você vive. A primeira coisa que o Jorge ensinou para a gente desde o começo, chegamos para implantar um ministério aqui. O Jorge falou, Marcelão, me ajuda aí com a decoração no evento que vai ter, de um seminário chamado Veredas Antigas. Primeiro que ele já pediu para a gente vir, eu nem sabia o que era. Aí tinha um camarada lá em Londrina chamado Sérgio Figueiredo, era o decorador da cidade. E o Jorge apelidou então que nós éramos Sérgio Figueiredo de Pompeia. E chamou a gente para fazer... Ele era o decorador.
E aí chamou, pegamos um TNT verde, lembra disso, Jorge? Aí fomos preparar o evento que o Craig estava vindo para fazer o primeiro seminário em Pompeia. Eles têm um apartamento lá em Pompeia, e o Jorge estava parado naquele apartamento, ele foi até o apartamento, e foi lá, estava lá com a cama, estava meia solta, o chuveiro estava estragado, e o Jorge então foi lá, levou um martelo, ele ia trocar o chuveiro. Aí você fica pensando, toda vez que ele vai pregar, ele vai ministrar, ele conta uma coisa feia dele. Ele desmonta, para que as pessoas não olhem e exalte a relação do que ele é. Falam, nossa, o cara é bam, bam, bam. Não, não é, gente. A nossa desqualificação acontece quando eu digo para os outros fazerem uma coisa, mas eu não faço. Aí que vai desqualificando o nosso trabalho. As pessoas estão olhando para você, como eu fiquei olhando para o Jorge. E as lições foram feitas não só de uma vez. É o último a comer, pega o carro, põe lá no final do estacionamento. São detalhes. E a gente vai despercebendo essas coisas. Primeiro, a compartilhar do seu coração. É isso que a gente precisa começar a entender. Tira essa máscara. Algo que nos impedem de crescer, porque vivemos cheio de máscara, de proteção. E tem pessoas que sofrem por isso. A sua vida é que ministra a vida. É só, simples assim. Então, grandes colheitas começam com pequenos gestos. Escolha uma semente de encorajamento para plantar no coração de um liderado amanhã. Grandes colheitas começam com pequenos gestos, uma palavra, um gesto, um olhar de fé no potencial do outro. E isso eu tenho percebido várias vezes. Vou contar um fato com o Craig Hill, que foi muito interessante, talvez eu nunca falei isso para ele, vai ouvir hoje. Ô Jesus, ajuda ele. Nós estávamos no Rio Grande do Sul, em 2008, houve uma crise da Bolsa de Valores. Nós estávamos lá no aeroporto, Craig Hill na fila junto comigo, e ele olhando o celular dele, e eu olhava na tela, aí a Bolsa de Valores dos Estados Unidos deu uma perda muito grande, uma perda enorme da Bolsa de Valores. E o Craig na fila, olhando aquilo, ele botou a mão na cabeça, porque o dinheiro do ministério estava numa ação, numa daquelas que tinha caído. E ele falou, uau! Eu falei, que foi, Craig, tudo bem? E o chequinho andando. Ele falou, meu dinheiro. Eu falei, o que aconteceu com o seu dinheiro? Eu falei, really? Ele falou, well. Olhou assim para mim e falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Aí, ok, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o dinheiro não é do Craig, é do Senhor. Mostra para ele de quem é o dinheiro. Obrigado, Marcelo. E nós fomos para o hotel e Deus continuou falando com ele lá no hotel. Aí você começa a perceber. Um belo dia, nessa mesma das viagens que a gente foi, o Craig, nós fomos viajar e tinha um período da tarde que era de descanso. Levaram a gente no lugar que era para descansar, tipo uma prainha, mas havia uma catamarã. E aí o Craig falou, Craig, vamos dar uma voltinha? Craig falou, vamos. Aí ele foi, daquele jeitão, americano de ser. Aí ele entrou, ele adianta, tal. Quando ele foi sentar na cadeira no catamarã, a Jen do lado, e botou uma cadeira plástica. E na hora que a Jen colocou, beliscou o braço dele. Aí ele, right, Jen! E olhando, eu falei, ih, deu ruim, Dina. Deu ruim. E aí ficamos, né? Eu e Dina descemos do catamarã bem devagarzinho, entramos na água assim, fiquei deitado. Aí eu fiquei vendo a cena. A Jen saiu do barco, foi andar em cima da areia. O Craig... Aí desceu a Jen, e eu falei para a Dina, presta atenção. Comecei a fazer a dublagem do processo inteiro andando. O Craig, eu acho que eu errei. A Jen, quando será que ele vai vir me pedir perdão? E eu lá na água, né? Aí daqui a pouco o Craig vem e foi andando, ele foi correndo para chegar em cima dela. Aí ele falou, Jen, ela virou, ele falou, Jen. Ele chegou pertinho dela, sorry, eu ali só traduzindo, sorry, Jen, sorry ter falado alto com você. Aí a Jen, no problem, Craig. Aí eles beijaram, voltaram, tudo I love os dois, né? Eu fiquei quieto. Aí depois eu perguntei. O Guilherme fala para eles que é a parte do Marcelo essa, tá? Ele só imaginou que fosse. Ok. Isso.
Por que que eu Mas tô eles se consertaram. Ah, Eles dão é. muita lição para a gente. Muito bem. Por que que eu estou falando isso para vocês? Aleluia. Porque eu acho que é um privilégio a gente estar aqui. É um privilégio a gente fazer parte de uma história, de uma instituição tão longínqua, que a gente não vê escândalo, a gente não vê... Relacionamento ruim vai ter em qualquer ambiente. Dificuldades vai ter em qualquer lugar. Mas nós nos suportamos um ao outro em amor, mesmo nas diferenças. E a gente tem vivido ao longo desse tempo, eu já assisti muita coisa. O tempo nos faz assistir muita coisa. E eu queria poder levar vocês lá atrás e vocês verem o que é gravar um vídeo do Craig Hill numa salinha, fechado, com caixa de ovo, sabe aquelas caixas de ovo? Na parede. Um som Stanner, com o microfone da Stanner, nem sei se é essa marca, mas era isso daí. É isso mesmo, né? E ali captando o som com o Haroldo, a Ariane, a Márcia fazendo a tradução do material, e pegando a voz, e botando crossover. O Jorge manda para um cara em São Paulo, tinha uma empresa aqui em Marília que fazia, fomos lá, o cara falou, em São Paulo faz, põe a voz do Craig Hill em cima a voz, do Haroldo, em cima a voz do Craig Hill, e nós passamos por isso. Eu perdi a conta da quantidade de famílias que foram tocados, quantidade de casamentos que foram transformados. Então, quando a gente pensa naquilo que o Jorge está mostrando para nós, acerca das coisas que está sendo feita em Pompeia, não começou hoje. Todo mundo pensa em replicar o que está acontecendo aqui, não é de agora. É muita coisa passou aí por trás. E a gente conviveu com tudo isso. E o ministério foi tomando pé, porque a gente não tinha tantas coisas a fazer naquela época, não tinha um recurso, mas foi o que Deus nos entregou. Gravamos em VHS. Saudoso Laurindo, da Vera, uma pena que ela não está aqui hoje. Laurindo foi um dos primeiros coordenadores que a gente começou a multiplicar o trabalho no Brasil. Jorge traz um projetor da Sharp, que ele comprou no Japão, com aquela que tinha 3 lentes. Deu para o Laurindo foi fazer um seminário em Porto Alegre. Era 110, ele ligou em 220. Queimou o projetor. Eu lembro tudo isso, viu, Jorge? Dura isso. Ficar velho, eu tenho um problema sério, mas eu tenho uma memória boa. E era tudo em VHS. A gente tinha que dar para o pessoal, para vir para cá, com os coordenadores, 2 caixas para eles levarem embora, de tanta fita que eles levavam. E os caras tinham possessão pelas fitas. Que hora que eu vou levar a fita? Que hora que eu vou levar a fita? Ok. O tempo mudou. Eu quero que mostre o próximo slide, que eu já botei, mas ele sumiu. Nós estamos vivendo agora uma nova geração. Passaram-se anos. Renovação, atualização e o futuro do Ministério do Family Foundation. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o grande desafio das organizações no tempo de hoje. É muito complexo. Para qualquer instituição, a estrutura precisa evoluir. Nós temos dificuldade com estrutura. Nós precisamos de finanças e os recursos não entram a sobrar. Nós temos que fazer isso com sabedoria e saber quanto, quando e de que forma a gente pode fazer. Processos demandam. Não é pegar o vídeo e simplesmente ir lá e dublar ou fazer qualquer coisa. Existe todo um processo para aquilo sair. O combustível para crescer. Críticas nós recebemos, mas passou para nós como sugestões, não são obstáculos. São um impulso que nos move em direção a próximos passos da nossa jornada. E sempre impulsiona. Mudar não é apenas uma escolha, é uma resposta de crescimento. É preciso crescer. Se a gente não crescer, nós vamos minguar. E aí nós fomos desafiados esse ano. O Fábio chegou, nova geração, novo líder, nova cabeça, nova proposta, e disse assim, com muita emoção, mas com muita responsabilidade, nós alcançamos quase 3 milhões de pessoas. Eu acho que a gente já fez um bom tamanho. Mas o que é 3 milhões diante de 230 milhões de brasileiros? Não é nada. Mas já é alguma coisa. Aí o Fábio diz, eu quero repartir um sonho com vocês. Meu sonho é que a gente alcance
10 milhões de pessoas. Você pode dar um amém por isso? 10 milhões. Aí eu cheguei e falei para ele: Fábio, se a gente levou 34 anos para alcançar 3 milhões, e eu sentei na mesa dele e comecei a fazer uma conta rápida. Se a gente fizer isso aqui de treinamento, e houver a multiplicação 100% dos líderes dos grupos, isso aqui, se a gente fizer X de seminário, escola, vai dar isso aqui, nós vamos levar 39 anos para alcançar 10 milhões. Aí olhou um para o outro, falou: mas não é com essa estrutura que a gente vai fazer mais. Eu queria preparar o coração de vocês, que é preciso uma outra coisa para alcançar esses 10 milhões. E nós vamos contar muito com vocês, de algo que a gente ainda nem sabe o que é, mas que já começou a ser construído. E o construído começou a bugar nós, né, Yuri? Começou a trabalhar com a gente primeiro, na desconstrução, e depois vai entrar a separação da medula, do osso, do tendão, aí começa agora até o ranger de dentes, misericórdia. Vamos lá, nova jornada de oração. Nossa jornada de oração, 20 anos incomodando ao Senhor. Por que 20 anos? Porque os últimos seminários do Craig Hill tem 20 anos que está rodando. Vai, amor. E cada oração valeu a pena. Cada jejum. 20 anos de clamor, 2 décadas de oração, fiel, buscando a face do Senhor, para o ministério e para as famílias que servimos, e o que enfrentamos: pandemia, seus impactos, perdas de equipe, mudança de gestão, desafios financeiros. Mas uma coisa que eu falei para a Dina: nós nunca vamos desistir. Eu nunca desisti. Podiam me perguntar, várias vezes abri meu coração para todos os diretores, para o Fábio, para o Jorge. Está difícil uma pessoa chegar para mim e falar: olha, não dá para mudar aquele vídeo do Craig Hill, do Aliança? Não dá, a gente não consegue, mas dá. Não dá para fazer o Craig falar mais devagar? Não dá. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá. E a gente fica dando toda hora uma desculpa, tentando ajudar, e vocês reclamando, e a gente tentando, e 20 anos se passaram. A nossa equipe, para fazer um trabalho como esse, é enorme. Eu queria chamar a nossa equipe aqui. Cadê a nossa equipe? Eles vão demorar. Daniel. Seja rápido, equipe toda, vem. Toda a equipe. Dá uma mão um para o outro, que daí você já vem juntinho, de mão dada. É para vocês entenderem o tamanho da estrutura, que às vezes vocês têm uma noção que a gente tem todo um aporte por trás de tudo isso. Não tem, não é assim que funciona. Essa é a nossa equipe: André e Daniel. Uma palma para o André e Daniel. Uma palma só. Ai. Nesse período todo que a gente começou a atualizar o ministério, eu fui conversar com o Fábio, falei: Fábio, eu preciso de uma ajuda. Nós sabemos as dificuldades financeiras que a UDF pode ultrapassar, mas eu preciso que pelo menos a gente possa abençoar esses dois, a ficar um pouco depois do horário, porque a gente tem que ouvir todos os vídeos do Craig Hill, ouvir toda a transcrição, ver se tem erro de português, corrigir, adequação para a linguagem ministerial. E ali fomos fazendo essa correção, o André de um lado, isso atendendo as pessoas, e o WhatsApp pegando fogo, outro pedindo aqui, né? Essas coisas acontecendo, e eles foram se desdobrando. Ainda estamos, né, André? Não acabou, né? Nós terminamos uma etapa, mas essa é a nossa equipe, é nós 4, e a Dina revisando de lá, e colocando as militares, o erro daqui, manda para o João manda para o dublador, faz a correção, manda para a gente, vê se está bom, levou de novo, manda para ele de novo, e essa é a nossa equipe. Então eu queria que vocês se sensibilizassem, e quando vocês pensarem qualquer tipo de crítica, não há problema nenhum, lembra que tem vidas aqui por trás, tem famílias aqui por trás, tem pessoas aqui por trás, que estão segurando tudo isso há anos também junto com a gente.
Então eu quero agradecer publicamente vocês pelo carinho, pelo cuidado, por todo o apoio que vocês têm dado a nós. Mas é uma alegria, viu, gente? Uma alegria servir ao Senhor, tá? A gente faz isso com muita alegria, muita disposição se não fosse o Senhor, né, a gente não faria o que a gente faz. É só Ele, é Ele na gente. Amém. Obrigado. Lá no céu. Valeu, gente. Pode falar, Daniel. Boa tarde, gente. Bom, para mim é uma honra, né, estar fazendo parte dessa equipe, da DF. Do ano, acho que eu estou aqui aprendendo com eles. O André, Marcelo e Dina têm me ensinado muito. E também tenho aprendido muito com vocês, peregrinos, líderes, que sempre têm nos orientado. Muitas das vezes temos compreendido. E também algumas vezes têm dado um toque, né? E eu sempre procuro aqui o Marcelo, a Dina e o André para poder pegar uma sugestão. E estamos aí para servir vocês, né? E o que a gente faz? A gente faz de muito bom grato, de coração aberto, para poder... Nós sabemos que lá na ponta há uma dificuldade. E nós contamos com vocês, com as orações. É que o Marcelo disse, nós estamos aqui. É por vocês e para o Senhor. E até aqui o Senhor tem nos... Amém. Glória a Deus. Aquela história de Abigail, o Daniel teve um sonho. E aí ele estava sonhando que ele estava nesse vento, estava orando por esse vento. E ele ouviu uma palavra de Deus, Abigail. Ele foi ver as qualidades de Abigail, então ele passou no nosso devocional. E foi esse o nosso código. E depois, vocês confirmaram. Obrigada, viu? Vamos Os lá. abençoe. Pode ir mudando o slide aí que a gente já vai... Solta para mim que eu vou pulando um aqui, eu já falei sobre isso. Muito bem. Um novo ciclo se abre. O Senhor respondeu às nossas orações. E o que vem pela frente é maior do que imaginávamos. Muito maior. 28 anos à frente, zelador. Somos diretores zeladores, mas somos zeladores de uma visão. Por agosto de 2025. Isso é importante vocês entenderem. Em agosto de 2025, nós recebemos o sinal verde para a gente começar a pensar em fazer tradução, transcrição, dublagem, qualquer coisa desse sentido. Tentamos o IA como reforço primeiro. Fizemos vários ensaios, foi uma tragédia. E aí o Fábio diz, não, vamos seguir aquilo que a gente entende que seria o melhor ser feito. E nos debruçamos nisso. Projeto Nova Geração de 2026 tem início oficial. Renovação total. Novos materiais, vídeos, dublagem, estrutura completa. 2026 e além. Um ministério renovado e pronto para os próximos 20 anos ou mais. Então, está aqui os materiais. Estão totalmente aí liderados para que vocês possam conhecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Novo seminário Abençoando Gerações já está todo pronto e liberado imediatamente. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Novo seminário Vencendo a Ira também já está pronto, liberado. Aleluia. Novo seminário que não aguentava mais as reclamações, transformando corações. Pastor Davi está dando pulo lá Tá atrás, dando. ó. Glória a Deus. Transformando corações, já está pronto, já está liderado. Seminário Fortalecendo o Relacionamento é uma conversa que eu tenho com o Preg de olho a olho. Já foi feita uma nova dublagem, mas ele já me comprometeu. A Diana falou, ele vai gravar. Tá bom, eu estou esperando, mas já foi redublado. O curso Aliança, por completo, do começo ao final, já foi totalmente gravado novamente. E temos agora um treinamento maravilhoso de facilitador pelo Craig Hill. Esse é Algo assim, oficial. excelente. Glória a Deus, gente. Ninguém Glória a Deus. precisa mais me ficar olhando nos vídeos. Vai ter o Craig de volta, ele vai voltar a falar. Mas tem um fator aqui importante. O curso Aliança, a gente só vai estar disponibilizando o material que como a gente fez num tempo muito recorde, nós temos estoques. E a gente não pode desperdiçar, porque nós temos que ser bom domo daquilo que o Senhor colocou. Que ainda estamos com alguns materiais e vamos tentar vencer essa etapa até o segundo semestre para um novo material já sair. Muito bem. Então, esses são a novidade para vocês no primeiro momento. Porém, tem mais coisa vindo aí. O que vai vir para o segundo semestre? Pelo menos a tentativa nós. Greg Hill estará com a gente aqui segunda, terça, quarta, quinta-feira.
durante a manhã inteirinha, a gente vai estar regravando novamente o curso Romance à Maneira de Deus. Nova gravação com o Preg aqui no Brasil, o curso é brasileiro, foi desenvolvido aqui para nós, não tem nos Estados Unidos, não roda isso lá, só roda aqui. Aliás, não roda em país nenhum do mundo, só roda no Brasil o Romance à Maneira de Deus. Nós vamos trabalhar em várias mãos, tipo conversando um pouquinho com o Edson, a gente criar um fórum de discussão, para a gente entender como é que a gente traz um curso como esse para atingir uma galera que tem tanta necessidade desse assunto, porém, nós temos uma dificuldade, linguagem, uma série de coisas que a gente vai conversar com isso depois. Tem um curso novo que vocês vão amar, eu não sei como vai funcionar ainda, nós estamos em fase de entender, que é o curso O Poder da Bênção, é um plano para ensinar a mudança de hábito familiar das famílias após o seminário Abençoando Geração. São 23 ensinos que os pais vão aprender como abençoar os seus filhos de forma semanal. Dar esse gancho para a família, para eles entrarem nesse ensino e eles poderem aprender a como ministrar o coração dos seus filhos, como abençoar os seus filhos de forma semanal. É maravilhoso esse material. Já está sendo trabalhado. E nós estamos no estudo do próximo seminário, que é o seminário chamado Terceiro Rio. Nesse seminário você vai identificar qual rio você está vivendo atualmente. O rio da escassez, o rio da suficiência, o rio da abundância, ou identificar as mentiras emocionais e crenças errôneas que sabotam o seu processo financeiro. Eliminar o medo da falta de recurso, quebrar o poder de padrões financeiros relacionais negativos, eliminar o medo do futuro, eliminar discussões e conflitos sobre o dinheiro e seu casamento, estabelecer uma confiança profunda em Deus como sua fonte fiel de provisão. Não ligue para mim pedindo essas coisas amanhã, não tem. Nós estamos aqui trabalhando para essas coisas. Nós estamos trabalhando, eu e o Paulo, a gente está conversando sobre isso, fazendo algumas coisas para ver se isso não choca, não cruza, se não vai atravessar uma coisa para outra. A gente está tentando criar alguns vínculos de entender quando a gente pode colocar isso como um processo de sequência para o Brown. Tudo isso a gente está conversando, é uma hora de maturidade, hora agora de gente grande sentar para conversar. Nós não estamos aqui disputando A, B ou C, não. A gente quer transformar vidas. Não importa no que, não importa onde, não importa como, mas tem que fazer isso de uma ordem, trabalhar em conjunto. Quando a gente faz isso, a energia fica melhor, tudo fica mais saudável. Deu para captar ou não? Ok, o que vai descontinuar? E aí alguns vão ficar chateados, muito chateados. Eu já andei em alguns lugares, conversei com alguns, ficaram super chateados quando eu falei, deixa eu já avisar, para não chegar aqui e ficar chateado comigo. Nós temos aqui ainda o seminário A Pergunta, conversei com o Preg também sobre isso, possivelmente em julho ele vai estar gravando a pergunta. Ok, Preg? Acabou meu tempo. Em julho, Preg Hill vai estar trabalhando sobre o seminário A Pergunta. Ainda nós não sabemos o que fazer, mas ele tem mais ou menos uma coisa aí. O que vai descontinuar? Veja bem, isso era um desejo meu antigo, mas o Preg agora bateu o martelo, e ele é o fundador do ministério. Eu não vou aqui ser, como eu sou zelador, ou tenho que me sujeitar à sua autoridade. Não vai existir mais seminário Veredas Antigas básico. Pronto. Pouca reação. Eu sabia que ia ter pouca, mas não vai ter. Mas o que eu vou pôr no lugar? O novo seminário Abençoando Gerações. Porque ele é novo. Muito mais profundo, muito mais rico, com as mesmas informações, só com uma roupa nova. Não fique preocupado, tudo bem? Pessoal aí do Veredas Antigas Básicas, da Costilinha. Eu tenho 7 apostilas lá para cavar o estoque. Acabou. Vai ter mais, né? Você vê que não tem muita reação, porque o pessoal que já está bastante atualizado, né? O pessoal da galera nova. Vocês têm N motivos para querer utilizar esse seminário, mas não tem condição mais, gente. São seminários de 16 horas, cansativo para a equipe, cansativo para os participantes, a retenção é baixa, a qualidade é pouca, é pouco tempo de ministração, vídeos muito longos, o Craig fala muito rápido. Não é. E é isso que a gente queria mostrar para vocês. Pegue a sua sacolinha, aí dentro você vai encontrar um flyer, e talvez você se pergunte, como é que eu faço para implantar isso
na minha igreja, como é que eu levo isso para a minha igreja, etc. e tal. Esse pai está escrito aí, escola de coordenador. Não existe atalhos, isso é o único caminho do processo de implantação junto à igreja local. Escola de coordenador, esse flyer que está bem no meio aí. Ó. Eu queria pedir uma colaboração de vocês. Eu preciso que vocês, a gente pode mandar esse material digital se você quiser, ou pegar mais impresso, tem lá atrás. Então, eu preciso que você pense em 3 pastores amigos de vocês, pastores, que não conhecem o ministério. E que você vá lá sentar com ele e contar o que Deus fez. Eu queria que você colocasse de pé todas as pessoas que passaram pela escola de coordenador. Por gentileza. Craig, todos que passaram pela escola de coordenador estão de pé. Vocês que estavam... Todos que passaram pela escola de coordenadores. Isto. Vocês que passaram pela escola, nós estamos pedindo uma colaboração. Pense em 3 pastores amigos de vocês, para vocês visitarem e falarem o que Deus fez na sua vida nessa escola. Amém? Pode ser? Está aí o informativo. Você que não conhece, essa escola ela é feita em... Está aí explicado, eu não vou gastar tempo com vocês nisso. São 3 momentos do ano. Ou é fevereiro, no período de carnaval, ou é em julho com a Feira das Crianças, ou é em novembro, tentando pegar um dos 2 feriados que a gente possa pegar em novembro. Por que, Marcelo, só 3? Nós já testamos muita coisa no Brasil. Primeiro, fazer escola fora de Pompeia. É bacana, joia, é tudo bacana, mas não funciona. As pessoas querem ter contato com a base. Elas querem ver, de fato, o que é o DF. A equipe está aqui dentro, conhece o Jorge, conhece o Fábio, conhece a estrutura, conhece as pessoas, tem esse vínculo relacional que depois nunca mais desconecta. É isso que a gente quer fazer. A gente já tem feito já desde 2015. Já estamos para a nossa 32ª escola, agora em julho, né? A 32ª ou 33ª. Também existe o catálogo que está aí para vocês, com todos os ministérios, para que você possa implantar. Muito bem. Eu peço para que vocês continuem orando por nós. Não acabou. Isso é só o começo. Tem muita coisa para fazer. A nossa gratidão é porque a gente voltou a sonhar. Talvez uma das coisas que a Dina viu em mim foi o reviver, renascer. Dá muito trabalho, mas eu estou muito cheio de gás, cheio de energia. Já tinha tanta vontade de parar, mas Deus está dizendo, não, você tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Sobre o meu câncer, e não é meu, já está na mão do Senhor. Eu estou em processo de remissão, indo para o 5º ano, vou fazer o exame já semana que vem ou na próxima, para a gente agora dar o veredito final e Deus dizer, você estava liberado, filho, continua a sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu queria mostrar um pouquinho da cara dos seminários aí para vocês. Obviamente não vai mudar muita coisa. Player, vamos lá. Aí. Pai está abençoando geração, vencendo a ira e etc e tal. Vou pedir para soltar para mim o vídeo, para a gente dar uma olhadinha agora num pequeno trecho de cada pedacinho. Vocês vão ver se ficou bom ou não. Vai lá, pode soltar. Olá, eu sou o Craig Hill. Bem-vindo ao Abençoando Gerações. E eu tô tão feliz com o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. E a razão pela qual chamamos de Abençoando Gerações é porque estamos falando de mudança verdadeira de vida. E quando eu digo verdadeira, o que eu quero dizer é mudança real de dentro para fora. Não só controlar circunstâncias externas, controlar as coisas por fora, mas, na verdade, mudar as coisas no interior. Eu quero que você se lembre de quando era criança e o inimigo usou, talvez seus pais ou outras pessoas da sua família, para transmitir uma mentira. Você nunca será nada. Você é feio. Você é estúpido. Você nunca prosperará, nunca será amado, estará sempre sozinho. Qual foi a mentira que o inimigo te contou? O que o inimigo disse em sua vida? Você faria ao Senhor as seguintes perguntas? Senhor Jesus, o Senhor estava lá? O Senhor me viu? O que o Senhor queria me dizer quando eu era aquela criança? Qual é a verdade? Quem eu sou? Agora só ouça. Apenas ouça a sua voz.
Eu vi tudo o que você fez. Deus diz, eu nunca te abandonei. Eu nunca senti vergonha de você como você às vezes sente de si mesmo. Sempre estive de braços abertos para você. E essas palavras que seu pai deveria ter dito há muitos anos, Deus diz, filho, você não é mais um menino. Hoje eu declaro sobre você, você é um homem de Deus, um homem íntegro, um homem sábio. Você tem um destino, você é um homem de propósito. E o pai diz, filho, eu te amo. Palavras que seu pai deveria ter dito há muitos anos, eu te amo. Deus, o Pai, diz isso, minha filha, nada que qualquer homem tenha feito a você, nada que qualquer homem tenha dito a você, muda quem você é. Você é a minha filha. Eu te abençoo e te liberto para que prospere e cumpra o teu destino, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. O que vamos discutir hoje é uma maneira de realmente superar a raiva. Eu descobri o seguinte: a raiva, na verdade, é apenas um sintoma de algo muito mais profundo, porque a raiva gera culpa. Quando é uma raiva injusta, você sabe que está errado, você sente culpa por isso. Outras pessoas culpam a Deus quando estão com raiva por várias coisas que dão errado em suas vidas e coisas que não funcionam. As pessoas culpam a Deus, destroem seu relacionamento com Ele e certamente a raiva gera falta de paz interior. Esses são apenas alguns fatos sobre a raiva, alguns resultados da raiva aqui na nossa introdução. O que há com você? Desculpa! Como pode fazer isso com a sua mãe? Quer matá-la mais rápido? Quê? Nós vamos perdê-la. Deus, se você inventa uma confusão dessas, você está matando ela. Pai, achei o parafuso. Tá aqui, pai. Para de chorar. O parafuso tá aqui, pai. Olha só, ele tá aqui. Eu encontrei. Para de chorar. Pô, pai, olha o parafuso. Tá aqui. Para de chorar. Para. Você tem que crescer agora. Entendeu? Sei, pai. Cresça. Cresça. Mamãe tá morrendo. Eu sei. Logo. É. Antes do próximo aniversário. A culpa é minha. A culpa não é sua. De onde veio o seu vírus? De onde você pegou o tique? O que aconteceu na sua vida? Houve experiências devastadoras? Talvez Deus esteja trazendo isso à sua lembrança agora. Que série de eventos feriram seu coração que fizeram você colocar uma máscara e se esconder? Você fez votos. Eu nunca vou abrir meu coração de novo, nunca vou confiar em ninguém. Lembre-se, existem 3 imagens principais que são cruciais em nossas vidas. Responder à pergunta quem é Deus, quem eu sou e quem são os outros, quem são as outras pessoas. Então, estávamos falando sobre quem é Deus na última aula. Agora vamos falar sobre a percepção de nós mesmos. Quem eu sou? E a pergunta crucial é, eu sou amado? Eu sou valioso? Minhas necessidades são atendidas? E a resposta de Deus é sim. Eu te amo, você é valioso, suas necessidades serão atendidas. A resposta de Satanás é não, você não é amado, não tem valor, ninguém te ama, você nunca será ninguém, ninguém vai se importar com você. De novo, essa é a falsa imagem que se estabelece nos corações e muitas vezes quando somos crianças e queremos permitir que Deus transforme. Então, queremos permitir que Deus identifique falsas imagens de nós mesmos nos corações. 1 João 4,20 diz, se um homem diz, eu amo a Deus, mas ele odeia seu irmão, esse homem é um mentiroso. Porque como você pode amar a Deus a quem você não vê, quando não ama seu irmão a quem você vê? Sabia que receber o amor funciona da mesma maneira? Se alguém diz, eu recebi, eu acredito que Deus me ama. Se você não tem
capacidade de abrir seu coração e receber amor dos humanos, dos seus irmãos e irmãs ao seu redor, como pode dizer que acredita que Deus, a quem você não pode ver, te ama, quando você é incapaz de receber amor das pessoas ao seu redor? E este é o fim deste fim de semana de transformação de corações. Você rompe a identidade com a carne e pega a semente do Espírito e começa a falar a verdade sobre o que Deus disse sobre você como uma nova criatura no Espírito. Utilizamos principalmente o que eu chamo de modelo hebraico, em oposição ao modelo grego. Se você fizer uma corrida, quem é que vai ganhar? A pessoa com experiência prática, o menino de 7 anos ou o cara que nunca andou de bicicleta, mas fez um curso? É claro que é o menino de 7 anos. Esse é o modelo hebraico de aprendizado, prática e ação. Não estamos tão interessados no que você sabe, embora haja muita coisa que você precise saber. Tem princípios que precisa entender, mas no final queremos te dar a experiência de facilitar o ministério do Senhor Jesus. E isso me leva a outro ponto. Nesse ministério, só tem um ministério. Eu não tenho ministério, você não tem um ministério. Só Jesus tem um ministério. E o que somos chamados a fazer é facilitar o ministério dele. Vamos falar sobre o fato da sua batalha não ser contra a carne ou sangue. Isso vem da passagem em Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 13. Vamos ler daqui a pouco. Mas, olha, a minha esposa Jen e eu, quando nos casamos, achávamos que seria tão fácil. Nós nos conhecemos na Jocum, jovens com uma missão, nós amávamos o Senhor, nós nos amávamos. Achei que o casamento seria fácil. Nos casamos e nos primeiros 7 anos tivemos tantos conflitos. Dia após dia, nós nos feríamos emocionalmente. E quando a Jen chorava, eu pensava, qual é o seu problema? Eu não fiz nada para te fazer chorar. Por que você está se comportando dessa maneira? E ela sentia que o seu marido não a amava, não se importava com ela, eu não sou a prioridade dele, eu não sou nada para ele, ele se importa com tudo e com todos, mas nunca comigo. Vamos parar aqui um momento. Olhe para o seu companheiro. Olhe agora para o seu marido ou esposa. Do que essa pessoa é feita? Claro que é só carne e sangue. Então, a Bíblia é clara quando diz que sua batalha não é contra carne e sangue. A batalha não é um contra o outro. Eu entendi a passagem, mas no momento que eu e a Diana estávamos brigando, essa passagem parecia que não tinha sido sequer escrita. Mas ela foi escrita. Nós que nos esquecemos completamente dela. Eu não me lembrava dela. Nós brigávamos e eu pensava, ela está só me acusando, ela está só me criticando, ela está dizendo coisas que não são verdade, que não estão no meu coração. E ela pensava, ele não me ama, ele não se importa comigo, eu não significo nada para ele, o ministério dele é mais importante, o trabalho é muito mais importante, o dinheiro é mais importante, tudo é mais importante. E nós brigávamos um com o outro. Deus, me dê a humildade e as palavras hoje para me arrepender, pedir perdão e começar a mudar e assumir a responsabilidade pelo meu próprio ambiente que eu criei no nível 2 para a pessoa que eu amo e com quem eu vivo. Obrigado, Pai, por fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. O que vocês acharam da dublagem? Boa. Legal. Eu queria chamar aqui o Eduardo e a Patrícia. Eduardo e Patrícia. Talvez vocês não conheçam essa figura, né? Eduardo e Patrícia. Eles têm um pequeno testemunho para dar para a gente. Fala alguma coisa para eles aí, Eduardo. Oi, eu sou o Craig Hill. A voz do Craig Hill. Muito joia. O Eduardo topou esse desafio. Sim. Está com a gente, fazendo com a gente esse momento. O Joe está aqui, Joe? Cadê o Joe? Eu vi o Joe de manhã. Acho que não está não, né? Não.
O Eduardo, então, ele recebeu uma ligação, nós começamos a fazer o primeiro contato. Eu quero agradecer aqui o João. O João foi o canal que a gente começou, João. Valeu, João. O João, o cara que falou assim, olha, eu não tenho tanto tempo, mas eu posso tentar ajudar. E ele topou essa parada, ele foi a ponte direto com o Eduardo. O Duda já fez várias gravações do Craig Hill. Mas tem um fato aí. O que Deus fez na vida dele, dublando o Craig Hill. Eu queria que ele contasse para vocês. Graça e paz, povo de Deus. Amém. A gente está muito feliz, muito impactado de estar aqui. Eu sou pastor Duda Ribeiro, é assim mesmo que o povo me chama. Essa é a linda que manda no meu coração. Amo demais essa mulher. Sou dublador há 34 anos, não é? Comecei com 19 anos e estou com 53 anos. Eu, por exemplo, sou a voz do Batman no Brasil em desenhos animados, há mais de 20 anos. Eu sou Batman, ok? Então, por favor, me respeitem. Né? Eu fico pensando como seria o Batman chamando para ir para o pequeno grupo, né? E agora, meus irmãos, vamos para o nosso pequeno grupo. Ia ficar extraordinário. Eu também sou um dublador de um dos caras das Branquelas. Você lembra daquele filme As Branquelas? Eu sou uma das Branquelas. E aí eu fico pensando que acho interessante, o pastor Craig Hill também tem a voz do cara das Branquelas. E a voz do Batman. Não é interessante isso? Mas eu estou muito impactado com aquilo que nós temos feito. E eu percebo, quando eu cheguei aqui, eu acho que caiu a ficha de todo o cuidado que Deus tem com este ministério. Até o preço que eu dei, até o valor que eu dei para dublar, eu me lembro de automaticamente submeter isso a Deus. Depois eu olhei e falei, está aquém do preço de gato. Mas eu falei, glória a Deus, porque eu tenho certeza que eu estou abençoando o ministério. Eu estou numa fase de transição, eu estou deixando de ser pastor sênior de uma igreja, houve uma assembleia, e glória a Deus por esta assembleia, e outro pastor vai ser o pastor sênior da nossa comunidade de fé, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, bem perto do Maracanã, ao lado do estádio do Maracanã, não é? E eu tenho olhado para Deus e tenho dito assim, o que eu faço agora? Qual será o próximo passo? A minha voz é conhecida no Brasil todo, você escuta a minha voz muitas vezes na Netflix, por tudo aí, minha voz é bastante conhecida, pessoas me reconhecem na rua somente pela voz. E Deus começou a trabalhar algo interessante, e Deus usou um irmão aqui para confirmar isso, que Ele vai usar a minha profissão como um ministério. E o Ministério Family Foundation, ele tem uma grande responsabilidade sobre isso. Quando eu comecei a dublar o material e comecei a ver que o meu negócio, não obstante ser um negócio completamente diferente, pode ser instrumentalizado para o reino de Deus. Eu quero fazer isso com todo o meu coração. Eu não sei como será, eu não sei o que vai ser, mas é um desejo urgente no meu coração de usar toda a expertise que nós temos na dublagem, usar tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos durante 34 anos com a melhor dublagem do mundo, a dublagem brasileira. Você pode até não gostar, mas mesmo assim, ela ainda é a melhor do mundo. Eu quero pegar tudo isso e colocar para o reino de Deus. E segundo aquilo que eu tenho aprendido com o material que eu tenho dublado, eu quero colocar disponível para o reino de Deus. Eu tenho visto gente, inclusive a começar por mim mesmo, ser transformada dentro do estúdio. A minha mulher hoje, ela confirmou, você tem se transformado num marido melhor. Sabe quanto tempo tem isso? 1 ano. 1 ano.
coincidentemente, o mesmo tempo que eu venho dublando o material do pastor Craig. Coincidentemente. Deus tem falado profundamente no meu coração. A gente tem um sistema de gravação que eu gravo no Rio, moro no Rio de Janeiro, gravo num determinado bairro. Quem capta meu som está a mais ou menos 30, 40 quilômetros de distância de mim. Eu gravo muitas vezes via internet, hoje isso é possível. E falando sobre esse último material, o terceiro bio, fala-se sobre finanças de uma forma que eu nunca ouvi falar. Eu tenho o privilégio de escutar o material todos antes de vocês, ok? Morram de inveja. E o rapaz que estava me gravando a 40 quilômetros de distância, eu sei que ele está com um problema financeiro. E Deus começou a falar comigo, e a gente começa a engasgar quando Deus fala, como é que grava, né? Deus falando e tudo mais, e eu virei-me para ele também e disse, você percebeu que Deus está falando com você, a gente trabalhando nesse material, ele lá do outro lado começou a chorar. Isso é um dos testemunhos, ok? Eu teria vários. Ele começou a chorar, e nós, à distância, paramos a gravação, conversamos. Ele já foi membro da minha igreja, já foi minha ovelha, está desviado, acabou com um casamento dele. E nós começamos a orar ali, colocando as finanças dele nas mãos do Senhor e sabendo que sobre nós Deus tem um propósito. Então é isso que a gente tem experimentado trabalhando neste ministério e só tendo a real noção do que é esse ministério vindo aqui. Eu confesso que eu estou absolutamente, no melhor carioquês, chapado com o que eu estou vendo aqui. Eu estou assim, maravilhado. Pastor Craig, muito obrigado pela sua obra. Muito obrigado pela sua obra. Jen, muito obrigado. Vocês são verdadeiras inspirações para nós. E eu quero fazer isso com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, porque é para o reino do Senhor. Amém? Mesmo que às vezes eu tenha vontade de xingar o pastor Craig quando ele fala muito rápido. Eu quero quebrar isso. Eu quero colocar isso tudo nas mãos do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe.